Fala meu povo, tudo bem? Eu sou o professor Renato Amigo, seu professor de Química. É com muito prazer que eu venho hoje gravar a aula de número 7 do segundo bloco de aulas, o bloco das aulas de Físico-Química. Se você quiser maiores informações sobre o meu projeto, você vai entrar no site www.quimicadoamigo.com.br e lá você vai ter maiores informações não só sobre o bloco 2 das aulas de Físico-Química, mas também sobre o bloco 1, as aulas de Química Geral Inorgânica, e o bloco 3, as aulas de Química Orgânica. Além disso, lá no nosso site você encontra uma série de links interessantes com textos, com artigos científicos sobre assuntos relacionados à química, algumas orientações de estudos e o nosso diferencial, uma série de listas de exercícios, as quais você faz um download gratuito, tenta resolver na sua casa e na sequência eu posto aulas, videoaulas com resoluções comentadas aqui no meu canal no YouTube, onde você encontra basicamente 4 playlists, um playlist do bloco 1, do bloco 2, do bloco 3 e o playlist das resoluções de exercícios, tudo bem? Se é a primeira vez que você está aqui, seja muito bem-vindo. Se você está aqui não pela primeira vez, é um prazer ter você novamente aqui para a gente gravar a aula de mistura de soluções com solutos diferentes. Se você lembrar da aula de número 6, a gente gravou a aula de mistura de soluções quando os solutos eram iguais. Quando os solutos eram iguais, eu misturava lá 2 soluções de NaCl, concentrações diferentes, eu teria uma terceira solução com concentração intermediária. Eu fiz uma analogia com as pessoas, com a altura das pessoas, né? Se você não assistiu essa aula ainda, eu te convido para assistir a aula de número 6. Se você já assistiu, eu espero que você tenha entendido e tenha gostado. Nessa aula, a gente vai dividir a aula em 2 partes. Parte de número 1, a mistura de soluções com solutos diferentes serão solutos que não reagem entre si. Então aqui eu tenho NaCl, cloreto de sódio, sal de cozinha, e aqui eu tenho a glicose. Glicose e sal de cozinha não reagem, então essa é uma mistura sem reação química. O que acontece quando a gente faz essa mistura? Pessoal, para você nunca se confundir, nesse meu recipiente aqui, eu tenho NaCl, então você deve saber, você deve imaginar que o NaCl está todo dissociado aqui dentro. Então nesse potinho aqui eu tenho uma série de íons, né? Na+, Cl-, então tem um monte de íon aqui dentro, tudo bem? Esses íons estão todos aqui nadando lá, estão separadinhos, bonitinhos, e aqui já não tem dissociação, né? Você tem que lembrar isso aí lá das aulas do primeiro ano, né? As aulas de Química Geral aí, onde a água não tem capacidade de dissociar, muito menos de ionizar, aqui a molécula de glicose. Então tem um monte de molécula de glicose aqui, todas elas nadando, dissolvidas maravilhosamente bem aqui, todas muito bonitinhas aqui. O que eu tenho aqui? Eu tenho 100 ml e o total de cátions e ânions aqui, o total de NaCl aqui me dá 2 mol por litro. Então eu tenho uma concentração de 2 mol por litro de NaCl, beleza? Aqui eu tenho uma concentração de meio mol por litro de glicose. O que acontece quando eu misturo as duas? Uma vez que essa não reage com essa quantidade aqui continua aqui, concorda ou não? Só que o volume que eu tinha será aumentado, será acrescido dos 200 ml dessa solução. Então o que acontece quando eu tenho uma mistura de solutos diferentes sem reação é apenas uma diluição. Só que eu não posso calcular de uma vez só. Eu tenho que calcular o quanto diluiu essa, qual é a nova concentração dessa, e o quanto diluiu essa, qual é a nova concentração da solução de glicose. E aí fica muito tranquilo, não é verdade? Vamos pensar aqui, qual a informação que a gente tem? Quando eu junto essas 2 soluções aqui dentro, eu tenho um volume igual a, parabéns, 300 ml, que é a soma dos 2 volumes, né? Agora eu vou precisar determinar qual é a concentração do NaCl e eu preciso determinar qual é a concentração da glicose. Como que a gente faz essa determinação? Muito fácil, é só você lembrar da aula de diluição. É muito tranquilo, você tem a concentração inicial e o volume inicial, volume final, você descobre a concentração final. Porém, você precisa fazer esse cálculo 2 vezes. Então você vai fazer o cálculo para o NaCl, concentração inicial vezes volume inicial, é igual a concentração final vezes volume final. E você vai fazer a mesma coisa para a glicose. C6H12O6. Concentração inicial vezes volume inicial é igual a concentração final vezes volume final. Vamos substituir os valores aqui para ver se a gente consegue. Você vai raciocinando aí, você vai pensando durante a aula para ver se você aceita essa ideia. Se você não aceitar, você volta e tenta pegar a lógica da coisa. Tudo bem? Vamos lá. Concentração inicial 2, volume inicial 100 ml, concentração final é o que eu quero descobrir, volume final 300 ml. A gente isola aqui esse X,
eu vou ter 200 dividido por 300. Então, na verdade, eu vou ter 2/3. A minha concentração aqui vai ser de 0,67 mol por litro. É um número coerente, concorda ou não? Porque se eu tinha 100 ml, 2 mol por litro, quando eu tiver 300 ml, eu aumentei o volume, a concentração. Parabéns. Isso aí, 0,67 mol por litro. Ó, a concentração diminuiu. Para mim está coerente esse resultado aqui. Vamos verificar o que acontece então com a concentração da glicose. Ela deve diminuir também, concorda ou não? Concentração inicial, meio mol por litro. Volume inicial, 200 ml. Concentração final é o que eu quero descobrir. Volume final, 300 ml. Então a gente vai calcular agora esse Y aqui. Meio vezes 200 dá 100, dividido por 300. Ó, você cancela aqui, você vai ter 1/3, que é 0,33 mol por litro. Você vê que, de novo, a gente teve um resultado coerente com aquilo que a gente estava esperando, 0,33 mol por litro. Se você fizer alguma caquinha no cálculo e, de repente, aqui você obtiver uma concentração de 0,6, é possível? Não, é impossível, porque se você está aumentando o volume, você só pode diminuir a concentração. E olha só que interessante, aqui eu aumentei bastante o volume, que de 100 para 300 a diferença é maior, né? Então a concentração tem que diminuir bastante. Aqui de 200 para 300 a diferença é menor, portanto o volume, a concentração na verdade diminui menos. Você percebe que até isso dá para a gente inferir num exercício como esse? Até essa coisa assim, então a chance de erro, ou seja, a margem de erro diminui bastante, não é verdade? Agora aguarda que eu vou trocar a lousa para trocar essa palavra sem para a palavra com. A gente vai ver qual é o resultado quando tem reação química, beleza? Guarda um minutinho aí. Fala, meu povo, voltamos aqui com uma nova lousa. Agora eu tenho uma mistura de soluções de solutos diferentes, mas agora é com reação química. Pessoal, você pode substituir esse exercício por um exercício de estequiometria. Porque, na verdade, o que vai acontecer aqui é que você vai fazer um cálculo estequiométrico. Para você que estava com saudade de cálculo estequiométrico, você que viu isso no finalzinho do primeiro ano, comecinho do segundo ano, você que está estudando aí ainda no ensino médio, ou você que já estudou, lembra, cálculo estequiométrico, aquela coisa que parece ser muito difícil, que na verdade é simplesmente um trabalho com proporções. Tudo bem? A nossa dificuldade maior nesses exercícios é interpretar o enunciado. Agora, você imagina que eu estou misturando estequiometria com soluções. Então, fica um pouco mais complicada a interpretação. A gente vai fazer junto aqui, eu espero que você consiga entender. Vamos ler esse exercício aqui, ó. Eu adiciono 50 ml de uma solução de nitrato de mercúrio, concentração 0,4 mol por litro, a 100 ml de uma solução de sulfeto de sódio 0,2 mol por litro. Ele está te perguntando qual é a concentração final do único sal solúvel formado. Provavelmente você vai formar dois sais e um é solúvel, o outro é insolúvel, por isso que essa reação química aqui ela acontece, tudo bem? Vamos pensar então nesse exercício. Primeiro você tem que tentar raciocinar o que o cara está fazendo. Então ele está lá, tem um frasquinho com nitrato de mercúrio e ele vai juntar isso com um frasquinho que contém uma solução de Na2S, ok? Então essa substância vai interagir com essa. Logo, a gente precisa equacionar uma reação química para isso. Então eu tenho o HgNO3 interagindo com o Na2S e eu vou formar alguma coisa. Isso é uma reação de dupla troca, portanto, esse vai juntar com esse, então o cátion de um sal junta com o ânion de outro sal e o cátion do sal que sobrou junta com o ânion do sal que sobrou. Fazendo essa jogadinha aqui, eu vou ter NaNO3, concorda ou não? Carga do Na mais 1, carga do NO3 menos 1, só que eu vou precisar de 2, porque eu tenho 2 sódios e 2 nitratos, e eu ainda vou formar o sulfeto de mercúrio. Esse aqui é o sal que não é solúvel, então ele quer calcular a concentração deste sal aqui, tudo bem? Ele quer calcular a concentração deste sal. O que a gente tem de informação? A gente sabe, pela estequiometria da reação, que 1 mol deste interage com 1 mol deste e forma 2 mol
deste cara aqui. Tudo bem? O erro dos alunos, o principal erro dos alunos é colocar esse 0,4 aqui e esse 0,2 aqui e fazer o cálculo como se nada tivesse acontecendo. O problema de vocês é que vocês não entendem as unidades. Essa unidade aqui é a unidade de concentração. Ou seja, aqui ele está falando em mol por litros e aqui ele está falando em mol, quantidade de matéria. O número que eu tenho que colocar aqui é o número de mol e não a molaridade. Portanto, você tem que lembrar sempre na sua vida que o número de mol é diferente da concentração molar. O que a gente vai fazer agora? A gente vai calcular primeiro o número de mol. Vou colocar os números de mol aqui, aí eu vou fazer o cálculo estequiométrico para ver quanto que eu formo deste. Eu tenho o número de mol, tenho o volume, eu calculo a concentração. Não entendi nada, professor. Calma, vamos pôr aqui no papel, vamos pôr na lousa que você vai entender. Primeira coisa, calcular o número de mol das duas soluções. Então vamos pensar aqui que para o HgNO3,2, quais são as informações que você tem? Você tem uma concentração de 0,4 mol para 1000 ml, que é 0,4 mol por litro, concorda ou não? Porém, você só tem 50 ml. Então, você descobre qual é a quantidade de mol em mol que você tem ali. Vamos calcular esse x juntos. X é igual a diagonal que dá dividido pela que não dá. Então, você vai ter 0,4 vezes, tá difícil, vezes 50 dividido por 1000, tá? É isso que você tem aqui, ok? 0,4 vezes 50, vamos calcular aqui, ó, 50 vezes 0,4, isso aqui vai dar 0, aqui vai dar 20, uma casa, pá, deu 20, então isso aqui dá 20, 20 dividido por 1000. Você cancela aqui, você vai ter 2 dividido por 100. Então você coloca 0,0 aqui, vai dar 2. Então o nosso número de mol é 0,02 mol. Parece coerente, porque se você tem 0,4 em 1 litro, em 50 ml você vai ter uma quantidade menor. Então a gente vai colocar esse valor aqui. Eu calculei para o nitrato de mercúrio, então eu vou colocar aqui, ó, 0,02 mol de nitrato de mercúrio, beleza? Não terminei ainda, eu tenho que fazer a mesma coisa, só que agora para o Na2S. Então aqui, ó, para o Na2S, eu vou fazer o mesmo tipo de cálculo. Eu sei que eu tenho 0,2 mol em 1 litro, que são 1000 ml. Quanto que eu tenho em 100 ml? Essa conta aqui parece ser mais fácil, né? Porque os números são um pouco mais simples de entender, de conseguir enxergar a relação. Eu vou ter aqui 0,2 vezes 100 dividido por 1000. Você vai cancelar aqui o zero, você vai ter 0,2 dividido por 10. 0,2 dividido por 10 é a mesma coisa que 2 dividido por 100, concorda comigo? Eu caí mais ou menos aqui na mesma coisa, né? 0,02. Então, a nossa concentração aqui é 0,02. Pessoal, sempre tem que ser assim? Não. Isso aqui foi apenas uma coincidência. Porque o valor aqui podia ser diferente, você teria que calcular quem está em excesso, enfim, uma série de informações. Mas esse aqui já deu direto, né? Você concorda, então, que se aqui é 1 para 1, aqui é 0,2 para 0,2, aqui é 1 para... Aqui é o dobro, não é? Quanto que vai ser o meu X aqui? Qual vai ser o meu número de mol formado de nitrato de sódio? Calcula para mim aqui essa regrinha de 3 aqui. Quanto que vai dar? Se aqui é o dobro, você vai esperar o que para cá? Você vai esperar o dobro também. Então, olha só o que a gente descobre. A gente descobre que eu terei 0,04 mol do NaNO3. Aí vem um grande detalhe. Isso aqui é a concentração? Se você respondeu não, você está perfeito, porque isso que eu descobri é o número de mol. Agora eu vou precisar descobrir a concentração. Para descobrir a concentração, eu preciso, além da informação do número de mol, eu também preciso da informação do volume. E é o que eu vou fazer aqui nesse espaço, neste minuto.
Olha lá, agora aqui que já está limpinha a lousa, maravilhosa, a gente vai calcular qual é a concentração para o NaNO3. Então como é que eu calculo a concentração do NaNO3? É o número de mol do soluto dividido pelo volume da solução. Vamos lá, a gente tem essa informação do número de mol, a gente acabou de encontrar ela aqui, né? 0,04 mol. E qual que é a informação do volume? Ora, o volume não é nem 100 ml, nem 50. É a somatória dos dois, né? 150. E aqui a gente vai ter, então, 0,15 litros. Você viu que para calcular as concentrações aqui eu usei regra de 3, eu usei proporção, e aqui eu estou usando a fórmula. Isso é só para te incentivar a fazer o exercício de qualquer jeito, aquele que você achar mais tranquilo. Vamos fazer essa conta junto então, olha lá, 0,04 dividido por 0,15. Você vê que o número de casas aqui da vírgula já está certinho, então você pode cancelar com isso aqui. Agora eu vou dividir 4 por 15, eu coloco 0, 0, que número vezes 15 chega perto de 40? 2, né? 2 vezes 15, 30, para 40, 10. Aí eu não consigo mais fazer a conta, preciso colocar um zerinho aqui. Qual que é o número que vezes 15 chega perto de 100? Ó, 15, 30, 60, 90. Então é vezes 6, né? 15 vezes 6 dá 90. Aqui vai sobrar 10. Me parece que isso aqui vai virar uma dízima periódica. Então a nossa concentração do NaNO3, neste caso, será igual a 0,267 mol por litro, e você conseguiu terminar a resolução do exercício. Olha só que maravilha. Então você percebe que quando tiver reação química, você vai cair num cálculo estequiométrico. Primeira coisa que você vai fazer, descobre qual é a equação química. Tudo bem? Coloca o número de mol embaixo de cada substância. Se a concentração dada for em mol por litro, você vai transformar ela em número de mol. Como que eu transformo isso? Você pode usar uma regra de 3, ou você pode usar a fórmula, você que sabe. Essa informação está me dizendo que eu tenho 0,4 mol do nitrato de mercúrio em 1000 ml. Eu quero saber em 50 ml. Eu encontrei esse valor aqui. Para o sulfeto de sódio, a mesma coisa, 0,2 mol em 1000 ml, em 100 ml, 0,02. Como eu vi que esses números eram totalmente proporcionais, eu pude escolher qualquer um deles para calcular quanto de nitrato de sódio eu tinha. Eu percebo que aqui é o dobro que eu tenho, então eu tenho 0,04 mol de nitrato de sódio. E aí eu tenho essa quantidade, esse número de mol do nitrato de sódio. Tenho o volume final da solução, que é a soma dos volumes que eu misturei. Eu calculo a concentração final do nitrato de sódio. Você vê que é um exercício bastante trabalhoso, mas quando ele cai aqui, se você conseguir resolver ele, você já se diferenciou da maioria das pessoas que vão estar do seu lado aí fazendo esse vestibular. Beleza? Pessoal, eu espero que você tenha gostado dessa aula. Se você não entendeu algum ponto, se você quer deixar algum comentário aqui, se você quiser me mandar um e-mail, você tem as opções dúvidas@quimicadoamigo.com.br, contato@quimicadoamigo.com.br. Tem os comentários aqui. Se essa aula foi interessante para você, por favor, curta, compartilha com seus colegas nas suas redes sociais. Se você não entendeu algum ponto, volta, baixa a lista de exercícios. Você vai ver que vai ter exercícios pra caramba pra gente fazer disso aqui. E aguarda a próxima aula, que é a titulação, onde a gente volta a trabalhar esse assunto aqui. Tudo bem? No mais, eu agradeço muito a sua participação, a sua presença. Espero que você tenha gostado. Beijo, tchau.